nome nesta tarde, Senhor, em nome de Jesus. Agradecidos somos por tantas vidas que estarão descendo as águas do batismo, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, nós consagramos este momento a Ti. Declaramos que as vidas dessas pessoas nunca mais serão as mesmas. E a decisão delas há de impactar todos os parentes, todos os conhecidos, meu Pai, em nome de Jesus. Que neste momento o Teu Espírito tenha a liberdade de nos ministrar, de tomar conta desses momentos, Senhor. E Te agradecemos desde já em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de estar trazendo uma palavra para a gente ter o verdadeiro entendimento do significado desta decisão que essas pessoas tomaram neste dia tão especial na vida delas. E eu vou estar lendo um texto no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, dos versículos 26 em diante. O texto de Deus diz assim: o anjo do Senhor disse a Felipe: levanta-te e vai para o sul, pelo caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Ele se levantou e partiu. No caminho viu um etíope, eunuco e importante funcionário de Candace, rainha dos etíopes. E ele era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. Enquanto voltava para sua casa, sentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Disse o Espírito a Filipe: aproxima-te e suba neste carro. Correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e perguntou: entendes tu o que lês? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me ensinar? E pediu a Filipe que subisse no carro e com ele se assentasse. O lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do tosquiador, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação negaram-lhe a justiça. Quem contará a sua geração? Pois a sua vida é tirada da terra. Respondendo o eunuco a Filipe, disse: peço-te que me digas a quem o profeta se refere, de si mesmo ou de algum outro. Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, anunciou-lhe Jesus. Indo eles caminhando, chegaram a um lugar onde havia água, e o eunuco perguntou: vê aqui a água, o que me impede que eu seja batizado? Respondeu Filipe: tu podes, se crês de todo o coração. Disse ele: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Amém? Amém. Essa decisão que essas pessoas, que esses irmãos estão tomando hoje, é algo muito importante nas nossas vidas. E é uma decisão que nós tomamos quando nós temos o verdadeiro sentimento do que Jesus representa para nós como Senhor e Salvador das nossas vidas. Jesus foi aquele que morreu a nossa morte, que morreu no nosso lugar. Nós que estávamos perdidos no pecado deste mundo, aprove a Ele morrer pelos nossos pecados, para que hoje nós tivéssemos vida e vida em abundância. Jesus é a nossa porta de entrada para que as nossas vidas sejam mudadas, para que tudo mude nas nossas vidas. Jesus é aquele que é o nosso intercessor diante do Pai, para que as nossas orações cheguem até Deus e sejam respondidas. Ele é o nosso intercessor bendito. E Ele só conseguiu essa condição porque Ele se entregou, um justo sendo entregue pelo injusto, para que os nossos pecados fossem cobertos através do derramamento de sangue que aconteceu na vida dele. Esse é Jesus que traz a salvação para cada um de nós. E quando nós entendemos isso, como o eunuco entendeu, ele era uma pessoa que ele ia até o templo adorar, ele ia receber a palavra, mas ele não entendia a palavra. Ele estava perdido nos seus pensamentos, sem entendimento do que representava Jesus na vida das pessoas. E Filipe estava ali.
na presença dele, para esclarecer todas as dúvidas que ele tinha. Como essas pessoas que vão descer as águas hoje, elas receberam essa palavra, esse entendimento, elas confessaram Jesus como Senhor e Salvador da vida delas, e hoje elas estão aptas a descer as águas do batismo. O batismo é um mandamento, ele vem da palavra grega baptizo, que significa mergulhar, e todos hoje serão mergulhados nas águas, para que os pecados simbolicamente sejam deixados. Amém. As pessoas que estarão descendo as águas, elas estarão falando para que todas as pessoas vejam que elas estão em novidade de vida. Quando elas são mergulhadas nas águas, significa que elas estão sendo purificadas dos seus pecados. E quando elas saem das águas, elas se declaram novas criaturas pelo sacrifício de Jesus por cada um de nós. Amém? E o batismo, ele é algo importante para cada um de nós, porque quando nós decidimos nos batizar, nós temos a certeza do sacrifício de Jesus por cada um de nós. E nós, quando temos essa certeza, nós queremos confessar diante de todas as pessoas da importância que Jesus representa nas nossas vidas. Amém? Que este seja realmente um momento único, não só para as pessoas que estão se batizando, mas para todos os familiares, porque esse é um testemunho do que Jesus está fazendo nessas vidas, de transformação e de levar essas pessoas a viver por toda a eternidade na presença dele. Amém? Então, que nesse momento eu gostaria de estar chamando as pessoas que vão se batizar, para que elas estiverem aqui nessa posição, onde nós ouviremos os testemunhos dessas pessoas. E obrigado pela presença de cada um de vocês aqui. E o pastor Wilson vai comandar esse momento agora. Obrigado. Amados, esse é como o pastor Geraldo já explicou, esse é um momento glorioso, esse é um momento glorioso do ministério. Acho que nada faria sentido, não haveria sentido se a gente pregasse a vida toda, não haveria sentido se a gente cuidasse da igreja a vida toda, se a gente não levasse gente para conhecer a Jesus e confirmar essa decisão através do batismo. Então esse é o momento que eu considero mais importante da carreira cristã, do ministério da igreja, porque é quando essas vidas estão dizendo que estão deixando esse mundo mal para poder abraçar o reino de Deus. Amém. Abraçar a vida com Deus. E cada um terá a oportunidade de dar um testemunho breve, bem breve, né? Porque são muitos os batizandos, graças a Deus por isso, mas nós gostaríamos de dar oportunidade para que cada um pudesse pelo menos dizer mais ou menos quem você era. Isso aqui a gente era. Quem a gente era, quem vocês eram antes de conhecer Jesus, né? O que te levou, o que te despertou a conhecer Jesus? Como foi a sua entrega de vida para Jesus e quem você é hoje, tá? Mais ou menos uma trajetória aí de quem você era, o seu encontro com o Senhor Jesus e quem você é hoje, tá? Vamos conversar. Você vai dizer o seu nome, você vai apresentar a sua família estiver por aqui. E se você pertence a alguma célula, né, ou alguma liderança, alguém orou por você, apresenta também esse irmão da igreja que orou por você. Mas começa com o seu nome. Quem começa? Pastor. Doutor lá? Pastor. Quer participar, seu Ismael? Dá o seu testemunho? Pode falar. As pessoas daqui. Pode dar seu testemunho um minutinho, tá bom, Ismael? Falar quem é o senhor, quem está aqui, como o senhor era antes, seu nome. Qual que é seu nome? Seu nome. Ismael Martins. Deixa eu perguntar. O senhor recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Vou receber hoje. Está convicto, está feliz? Mais do que feliz. Mais do que feliz. O seu Ismael tem 92? 92, seu Ismael?
91 anos já fez aqui em comunhão com a gente. Então, graças a Deus por essa vida que foi alcançada pelo Senhor. Amém? Cada um então agora dizendo o seu nome e apresentando a família, tá? Eu sou Madalena. Madalena. Bom, eu vim ao caminho porque eu conheço os meus filhos que há muitos anos estão na Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo. Eles me convidaram. Fui uma vez há 11 anos e hoje, há poucos meses, eles me convidaram e eu voltei a sentir muita alegria na minha vida. Aleluia. Então, daquele dia em diante, Amém. a paz Amém. é muito grande. E você recebeu Amém. Jesus Cristo como Recebi. Senhor e Salvador da sua vida. Recebi. Hoje eu vou acabar de confirmar. Quem tem da sua família aqui? A minha família é o meu esposo que vai batizar, Vai batizar. ele é o meu filho Tiago, meu filho Mateus, Que bem. minha nora Cláudia, minha nora Victória, meu neto não está, meu sobrinho Fabiano, Larissa, Juliana, Dalva, Família grande. Maravilha, Por maravilha. isso, de tristeza, hoje eu sou feliz. Glória a Deus, que testemunho maravilhoso. Meu nome é Miriam, a minha família não está aqui porque eles não moram aqui no Brasil. Na verdade, eu cresci no Espiritismo, vou falar como foi a minha vida com o Senhor. Eu cresci no Espiritismo, então assim, tudo que eu acreditava era no ocultismo. E tudo que, quando alguma coisa na minha vida acontecia e eu precisava, eu ia no ocultismo, cartomancia, essas coisas. E da última vez que eu estive numa cartomante, já fazia alguns meses que eu estava indo ali. E da última vez que eu estive lá, ela abriu as cartas ali para ler para mim. E, na verdade, ela parou, olhou bem dentro do meu olho e falou assim: você precisa buscar Jesus. Você precisa ir para a igreja, porque tudo que você está buscando aqui, você vai encontrar no Senhor. Aí, de repente, ela parou assim, começou a olhar para os lados e falou: meu Deus, o que eu estou fazendo? Ela falou: nossa, o que eu estou fazendo? Uma mãe de santo mandando você ir para a igreja, esquece isso, eu tô louca. Eu fiquei, nossa, não sei, não fui eu. Aí, uma semana depois, eu fui para a igreja e estou na igreja até hoje. Hoje, para mim, olhando e vendo os tempos, o que nós estamos passando hoje, no tempo que a gente se encontra, eu acredito e creio que o Senhor preparou esse momento para mim. E é uma alegria que eu vou passar pelas águas. Meu nome é Daniela, minha família, meu marido, minha filha Manu, meu Mateus também. Que bem, são dois filhos. Eu comecei eu tava com um problema, eu era amiga da Patrícia, e aí Patrícia Tito, a Batista, ali a Pátio, Edu. ela foi na loja que eu trabalhava, e aí ela tinha acabado de voltar do encontro, e ela falou umas coisas pra mim que veio assim, foi Deus, sabe? E desde então eu comecei a frequentar a célula, e aí eu não parei mais, faz um ano agora, mais de um ano. Eu reclamava da vida, eu era muito triste. Tudo eu queria pegar pra mim, todos os problemas, então aquilo me sobrecarregava. E eu descobri que se a gente entregar, é muito melhor, né? A gente tem uma paz que a gente confia e sabe que vai dar certo. Amém. Tudo é a paz para ajudar o mundo nessa caminhada. Parabéns. Mas esqueci de falar, eu tô na célula da Renata. A gente não pode deixar de reconhecer esses irmãos benditos, né? Que aparecem no nosso caminho e muda a trajetória da nossa vida. Então, parabéns, líderes, né? Que tem abençoado essas vidas. Obrigado. Meu nome é Tânia, a minha família está toda aqui, eu sou irmã da Vânia, meu marido Nelson, minha A filha Vânia, filha da Vânia, filha da Pai. o meu filho Leandro, minha nora Érica, o meu genro Felipe, o meu irmão Moisés, minha cunhada Fernanda, minha sobrinha Vitória, as minhas sobrinhas também que estão aqui atrás. Glória a Deus. Enfim, eu na verdade lutei muito também, fui espírita há muitos anos, mas assim, vinha tendo depressão há muito tempo, sentia muito aperto no peito, e sei que tinha muita gente orando por mim,
Mas fui levada na igreja pela dor mesmo, por uma depressão muito forte e que eu achei que eu fosse morrer. Fui socorrida, aí a Vânia me levou, que a médica queria me internar. E a Vânia falou, não, agora nós vamos na igreja, eu nunca te chamei, mas a situação que você se encontra hoje, eu vou te levar lá. Ligou para a Rosana, fui atendida, socorrida pela Rosana, e sou muito grata. E, enfim, aí ela me convidou para ir no culto, eu comecei e estou aqui hoje para batizar e para receber realmente Jesus. E a minha líder de célula é a Débora. Cadê a Débora? Débora tá ali. tá ali, ó. E estou muito feliz, realmente muito feliz. Meu nome é Irineu César, eu já conhecia a palavra de Deus, mas por motivos que não vem ao caso agora, eu me afastei por mais de 20 anos. Aí, graças a um testemunho do meu sobrinho e um convite que ele me fez para ir à igreja, estou aqui hoje. Aleluia! Minha família já foi apresentada. Glória a Deus! Deus abençoe, viu? Uma alegria. Meu nome é Marcos, há 3 anos eu fui convidado pela Débora Minutinho para fazer reuniões na casa do pastor Geraldo. E por motivos foi que me separei também, retornei agora. Queria agradecer a Deus pelos obstáculos que Ele colocou na minha vida. Talvez não tão grandiosos como de outras pessoas, mas que de certa forma me conduziram a estar aqui. Eu gostaria de agradecer pelas vitórias também. Minha filha aqui está presente. Meu filho não pôde estar porque está fazendo um curso em São José dos Campos, não pôde vir. Eu me separei. Enfim, aconteceram coisas boas e coisas ruins, mas todas elas me conduziram aqui para eu seguir o plano perfeito de Deus na minha vida. Meu nome é Rosa. Eu tenho aqui, veio neto, bisneto. Então ele fez 91 e eu estou com 84. Demorei um pouco, mas eu achei que eu mostrei a Deus, Espírito Santo, que eu espero que me acompanhe sempre. Estou muito feliz também. Graças a Deus. A família do Lauristo, da Rita. Tem mais alguém, Rita? Tem as duas netas lá. Tá ali. O André, a Giovana, a Najara, são todos salvos em nome de Deus. Glória a O Deus. Que bem. Paulo, o Vanderlei, Que bem. a Fabiana, né? Muito bem. Maravilha. Meu nome é Regina, eu era católica, eu tenho 3 filhos. Eles não estão compactuando comigo hoje, mas se Deus quiser e vai querer, em nome de Jesus, eles vão compactuar um dia. Eu sempre busquei a Jesus, eu queria saber o que era ter Jesus dentro do coração, eu não sabia. Na igreja católica eu não consegui. E hoje o Senhor deu a palavra bem assim, você ora e Deus vai pensando. Ele pensou a Rosilda, que há 20 anos eu não a via, ela me apresentou à igreja. Aleluia. Aí eu estou na célula da Marlene, que é amigas maravilhosas, que agora é minha família. Amém. E o dia que eu soube o que era ter Jesus dentro do coração, foi lá na igreja, na hora do culto. Foi assim uma alegria maravilhosa, porque até então eu não estava querendo me batizar. Tinha chegado a esse ponto. Mas a hora que eu recebi Jesus, com toda, sabe, toda a provação que a gente passa, com tudo que a gente passa, é uma alegria na vida da gente, sem fim. Então, por isso que hoje eu estou aqui, porque eu recebi Jesus e tenho uma família maravilhosa que é a igreja. Graças a Deus. Graças. Meu nome é Fernanda. Desde pequena minha mãe me levava sempre à igreja, vários espiritismo e tudo, mas por
procurar Jesus mesmo foi logo depois do nosso casamento, né? Que isso ficou mais forte. E depois da gravidez ainda mais, né? Porque eu pensava, nossa, agora eu vou ter uma filha e como que ela vai crescer, né? Vendo todo mundo como está hoje, aquela preocupação. E ninguém, assim, fisicamente nos levou até a igreja. Um dia à noite, a gente já tinha passado várias vezes, né? E por curiosidade de saber o que era aquele lugar, a gente achava que era um barzinho. A gente parou na portaria, é um buffet, o que é? Aí ele falou, não, é uma igreja. Aí ele deu o telefone da recepção pra gente. Eu liguei no outro dia, perguntei os horários, a gente foi num domingo. Aleluia. Tem 2 anos e meio. Aleluia. A gente nunca mais parou de ir. Nossa vida hoje, como casal, melhorou muito, né? Graças a Deus, estamos só crescendo, profissionalmente também. Maravilha. Graças a Deus. Obrigado. Meu esposo vai se batizar com ela. Meu nome é Cleiton. Igual ela falou, a gente não foi na igreja por meio de ninguém. Eu achava que era um barzinho. A gente era do mundão mesmo, na verdade. Eu tive todas as experiências no mundo aí fora. E graças a Deus agora, com ela, depois do nosso casamento, permanecemos na fé e tentamos firmar em bem santidade com Glória a Deus. Meu nome é Cristina. A Vera que me convidou para vir à igreja, eu estava passando por uma fase difícil da minha vida. Aqui atrás da Vera. E minha mãe está aqui hoje também. E eu dei muito trabalho, que eu incomodei bastante o pastor Wilson, né, pastor? Imagina. Cadê sua mãe? Minha mãe tá ali. Tá ali atrás. É. Isso, então tá bom. Que bom. Que bom. Pode falar. Minha vida mudou bastante e hoje eu tenho Jesus como meu Senhor, né? E eu quero muito ser batizada. É uma nova vida, né? Amém. Amém. Meu nome é Nicolas, eu vou na igreja com os meus pais. Olha os pais ali, ó, que Há 5 anos a gente foi num salão lá no centro, não era onde a gente estava. E desde aquele primeiro dia, quando eu vi o culto do pastor Wilson, aquele primeiro dia que eu fui na igreja, eu decidi que eu ia entregar minha vida a Jesus. Que bênção. Eu só fiquei com vergonha de levantar a mão. Mas, no fundo, eu estava lá recebendo a oração do pastor. E eu demorei um pouquinho para decidir me batizar, mas eu já estou preparado. Amém. Eu sou seguidor de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Tá dando para pegar ainda? Mas para cá não tá pegando. Meu nome é Richard, eu ia na igreja desde pequenininho, aí eu acabei me afastando. Só que um dia, quando eu já estava no mundo, eu peguei e li a Bíblia e caí no Salmo 89. Desde aquele dia minha vida começou a mudar de tal forma que aí eu decidi que eu tinha que fazer uma aliança com Deus e hoje eu estou aqui. Eita, Deus bom. Minha mãe tá ali atrás, ó. Aqui. Minha avó tá chorando. Glória a Deus. Minha tia Rosana, meu tio Luiz Fernando, minha namorada Marielle, cadê ela? Glória a Deus. Deus maravilhoso. Só para facilitar ali, ó. Meu nome é Carla e é meu pai, minha mãe, minha irmã, meu marido, minha tia, o tio Orlando. Eu sempre confiei em Deus. Sempre. E aí, mas daquela coisa muito morna,
E a minha irmã sempre, não, vamos na igreja, Márcio, por favor, Carla, e não sei o que, eu queria que você fosse na igreja e tal. Aí sempre, vamos na célula das meninas, da Bela, sempre ficava aqui, não dava tempo, estava sempre trabalhando. Quando a minha mãe ficou doente, a gente foi na igreja do pastor e fomos muito, o Márcio ficou com a gente, todos vocês. Foi uma energia, foi uma coisa muito boa. Minha mãe viveu e eu cada vez mais me sinto mais dependente de lá, eu sinto bem. Participo das orações de quinta-feira, que eu adoro, 7h30 lá e fazer a oração. E eu estou muito feliz, porque eu aceito, Jesus é meu único Salvador. Amém. E eu estou muito feliz de mergulhar nessa turma toda está apresentada. A gente foi para a igreja do pastor Wilson, minha mãe, a Flávia, e frequenta a oração da quinta-feira cedo. É uma bênção. Glória a Deus. Uma glória. Você está convicta? Convicta. Chegou o seu dia. Amém. Glória a Deus. Bom, nós vamos dar graças ao Senhor e nos reunir então ali ao redor da piscina, tá bom? Vamos dar graças. Senhor, muito obrigado por esses testemunhos maravilhosos. Amém, Deus. Que confirma a passagem da velha vida para a nova vida. Recebe estes irmãos e estas irmãs. Amém. Para que hoje possam ser inseridas no teu corpo de uma forma oficial. Amém. Por meio do batismo, como testemunho da morte, da sepultura e da ressurreição do Senhor Jesus. Que seja assim na vida de cada pessoa, em nome de Jesus. Amém. Eu nasci de novo, nasci de novo. Perdão. Dona Rosa, a senhora confessa ter recebido Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida? Confesso. Amém. Mediante a sua pública profissão de fé, em obediência à ordem do Senhor Jesus, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na semelhança da morte do Senhor Jesus, da sua sepultura e ressurreição. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo. Ô Carlos, ô Carlos. Glória a Deus. Assim, a gente segura, pode deixar. Ismael, irmão Ismael, o senhor confessa Jesus Cristo como Senhor da sua vida? O senhor confessa Jesus Cristo como Senhor da sua vida? Confesso. Mediante a sua pública profissão de fé e obediência à ordem do Senhor Jesus Cristo, nós te batizamos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, na semelhança da morte do Senhor Jesus, da sua sepultura Eu nasci de novo, nasci de novo. Sou mais que vencedor. Amém. Nós também estamos. Eu nasci de novo. Pode, vamos lá. Nasci
Tá aparecendo? Não. Cristina, você confessa ter recebido Jesus como único Senhor da sua vida? Confesso. Amém. Mediante a sua pública profissão de fé, em obediência à ordem do Senhor Jesus, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na semelhança da morte do Senhor Jesus, sua sepultura e ressurreição. Glória a Deus. Pode vir. Eu sou da bateria. Mentira, não, que eu toco bateria. Ou violão. Tá, obrigada. Regina, você confessa ter recebido o Senhor Jesus como dono da sua vida? Sim, confesso. Amém. Amém. Único dono. Mediante a sua pública profissão de fé, em obediência à ordem do Senhor Jesus, nós te batizamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na semelhança da morte do Senhor Jesus, sua sepultura e ressurreição. Transformado. Aleluia. Alegria, a graça desceu como a chuva e trouxe vida ao meu deserto. Transformado. Aleluia. Miriam, você confessa ter recebido Jesus como o único Senhor da sua vida? Confesso. Amém. Mediante a sua pública profissão de fé, em obediência à ordem do Senhor Jesus, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na semelhança da morte do Senhor Jesus, sua sepultura e ressurreição. Aleluia. Aleluia. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço. Aleluia. Tânia, você confessa ter recebido o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida? Amém. Mediante a sua pública profissão de fé, em obediência à ordem do Senhor Jesus, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na semelhança da morte do Senhor Jesus, sua sepultura e ressurreição. Libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço. Amém. Eu te agradeço. Dani, você confessa ter recebido Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida? Amém. Mediante a sua pública profissão de fé, em obediência à ordem do Senhor Jesus, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na semelhança da morte do Senhor Jesus, sua sepultura e ressurreição. Vem, homem.
Então você confessa ter recebido Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Amém, meu irmão. Mediante a sua pública profissão de fé, em obediência à ordem do Senhor Jesus Cristo, nós te batizamos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, na semelhança da morte do Senhor Jesus, da sua sepultura e ressurreição. Fernanda, você confessa ter recebido Jesus como o único Senhor da sua vida? Amém. Mediante a sua pública profissão de fé, em obediência à ordem do Senhor Jesus, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na semelhança da morte do Senhor Jesus, da sua sepultura e sua ressurreição. Quem já conhece Jesus, a verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que tem no nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia. Cadê os pais? Estão vendo ali? Aqui tá preparando a família. Nicolas, você confessa publicamente ter recebido Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Amém. Aleluia. Mediante a sua pública profissão de fé, em obediência à ordem do Senhor Jesus Cristo, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na semelhança da morte do Senhor Jesus, da sua sepultura e ressurreição. Aleluia! Jesus Cristo. Vem a Madalena. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo nos deu paz e perdão. Ele nos lavou. Tornou o nosso coração mais alto que a neve. Amém. Madalena, você confessa ter recebido Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida? Amém. Mediante a sua pública profissão de fé, em obediência à ordem do Senhor Jesus, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na semelhança da morte do Senhor Jesus, sua sepultura e ressurreição. Aleluia! Pode pegar mais uns dois para segurar o gordo aqui. Irmão Irineu, você confessa publicamente ter recebido Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Confesso. Amém. Meu irmão, mediante a sua pública profissão de fé, em obediência à ordem do Senhor Jesus Cristo, nós te batizamos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, na semelhança da morte do Senhor Jesus, da sua sepultura e ressurreição. Aleluia!
Eu decidi, Jesus, te eleger como meu Senhor. Direito é de meu querer é tão somente teu querer. Aleluia. Amém, queridos? Vamos apresentar aqui? Aleluia. Querido Marcos, você confessa ter recebido Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Amém. Meu irmão, mediante a sua pública profissão de fé, em obediência à ordem do Senhor Jesus Cristo, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na semelhança da morte do Senhor Jesus, da sua sepultura e ressurreição. Aleluia! Vem cá. Vem. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Carla, você confessa ter recebido Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida? Amém. Mediante a sua pública profissão de fé, em obediência à ordem do Senhor Jesus, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na semelhança da morte do Senhor Jesus, sua sepultura e ressurreição. Glória a Deus. Jesus Cristo mudou minha vida. Amém. Jesus Cristo mudou minha vida. Só eu que Jesus Cristo mudou minha vida. Amém, queridos? Richard, você confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Amém. Aleluia. Mediante a sua pública profissão de fé, em obediência à ordem do Senhor Jesus Cristo, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém. na semelhança da morte do Senhor Jesus, da sua sepultura e ressurreição. Aleluia! Acabando aqui, fechou. Isso aqui não dá pra tocar? Isso aqui você consegue? Não. Acabando aqui, tira. Chegou, hein, Rê? Chegou. Glória a Deus. Esse é o dia que o Senhor fez, preparou. Aleluia. Renata, você confessa ter recebido Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida? Amém. Mediante a sua pública profissão de fé, em obediência à ordem do Senhor Jesus, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na semelhança da morte do Senhor Jesus, sua sepultura e ressurreição. Aleluia.